A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, então, vamos começar com a primeira temática: a origem do pecado e a natureza pecaminosa. Para isso, então, é necessário abrirmos nossas Bíblias em Gênesis no capítulo 3 e vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 8. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, como acabamos de ler, foi aqui, neste período de tempo, que houve a entrada do pecado no mundo. Então, a queda do homem. Eu recomendo que em tempo oportuno seja lido, então, o capítulo 3 inteiro, para melhor compreensão. A entrada do pecado no mundo ocorre por conta da desobediência, então, de Adão e Eva ao mandado do Senhor. Em Gênesis, o capítulo 2, do versículo 16 ao 17, é dito: E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era uma ordem muito clara e direta, que o homem não poderia comer daquele fruto. Havia então uma proibição sobre esta árvore. Todas as demais eram lícitas a eles. Apenas essa não era. No 8, a gente vê que eles ouviram a voz do Senhor. E também se esconderam da presença do Senhor Deus. Então havia uma proximidade de Deus para com o homem, para com sua criação. Uma comunhão muito próxima de Deus com o homem. E aqui há uma quebra por conta do pecado. No versículo 6, temos então uma descrição da árvore. E podemos fazer então uma ligação dela com a primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 16, onde é dito: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Como então conseguimos ligar essas duas passagens bíblicas? Eva aqui vai percebendo características desta árvore específica. A primeira delas era boa para se comer. Aqui falamos então numa relação do apelo à carne, um desejo físico, então a concupiscência da carne. Já o segundo tópico é agradável para os olhos. Aqui é um apelo emocional, é um desejo emocional e é ligado então à concupiscência dos olhos, algo atrativo aos olhos,
de atração visual. E muitas vezes o pecado se apresenta então dessa forma ao homem, de uma forma atrativa. Quando, por último, é descrito como desejável para dar entendimento, aqui há um apelo ao orgulho humano, um desejo intelectual, e se liga então à soberba da vida que surge por conta do desejo por poder e desejo por sabedoria. E o homem aqui em Gênesis, no capítulo 3, ele cai pela sua soberba, pelo seu orgulho, pois ele estava no jardim do Senhor, próximo de Deus, e mesmo assim, sendo somente criação, queria se tornar igual ao seu Criador, se igualar ao seu Criador. Em Filipenses, no capítulo 2, então, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, nem mesmo Jesus, sendo filho de Deus, ele se colocou, usurpou ser igual a Deus. Ele se humilhou, veio em figura humana, se fez servo e foi obediente até o fim. Mesmo quando Jesus foi tentado 40 dias no deserto, ele não cedeu ao pecado. Então a gente entende que, relacionando então Gênesis 3 e Filipenses 2, vemos que não é o lugar. Quando vamos ali os evangelhos, temos a tentação de Jesus, 40 dias no deserto, Jesus em jejum de alimentos e de água. Mas não é o lugar, pode ser no paraíso do Senhor ou no deserto. É a forma que você se posiciona diante da tentação que surge ao pecado. Quando vamos então adiante, em Romanos, no capítulo 5, verso 12, é dito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui nós temos a confirmação que o pecado então entrou no mundo por Adão, e com ele entrou a morte. A Bíblia mesmo nos fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, entendemos que por conta da queda do homem, então entrou a morte. Retornando então ao Velho Testamento, no capítulo 20 de Êxodo, temos a apresentação da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, que não se restringe então ao povo de Israel posterior à sua saída do Egito, após ter saído então da vida de escravidão. A lei ainda é válida a nós. E essa confirmação nós temos em Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 ao 20, onde é dito:
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus mesmo confirma que a lei não foi anulada. A lei, então, ainda é válida a nós. Vamos então ler alguns versículos aqui de Êxodo 20. Do 3 ao 5 é dito: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. Esses 3 últimos são os mais conhecidos. Indo então a Romanos, no capítulo 3, 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, em Mateus 5, 17 ao 20, a gente tem a confirmação que a lei ainda é válida a nós. Em Romanos 3, 20, a gente tem a afirmação de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei é importante porque ela traz o pleno conhecimento do pecado. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 4, é dito: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, tudo que transgride a lei moral de Deus é o pecado. Com isso, a gente tem então a confirmação da importância da lei. Vemos então, através dessas passagens bíblicas, algumas afirmações a respeito do pecado. Precisamos então também ter consciência de que não herdamos o pecado de Adão, e sim a sua natureza pecaminosa, a disposição ao pecado. Não é porque temos essa disposição que devemos pecar. Quando vamos aqui no Salmo 51, no verso 5, Davi fala sobre a natureza pecaminosa desta forma: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não tem como um bebê nascer em iniquidade. Quando nascemos, ainda não temos pecados, mas temos então a natureza pecaminosa, a disposição ao pecado. Em Jeremias, no capítulo 17, então, Jeremias 17:9, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Neste presente século temos muitas pessoas dizendo: segue o seu coração, você deveria seguir o seu coração. Mas aqui a Bíblia nos orienta a respeito do coração ser enganoso. Se ele é enganoso, ele leva ao engano, e o engano leva ao pecado. Então não devemos seguir o nosso coração, e sim devemos
nos basear na palavra de Deus, para assim não cairmos então em tentação do pecado. Quando entendemos então a respeito dessa natureza e disposição ao pecado, compreendemos então que o humano, nós seres humanos, estamos em uma constante luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, versos 16 e 17, é dito: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Também é necessário ler uma outra passagem, agora em Romanos, então, Romanos capítulo 7, do 15 ao 19. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. No 14, Paulo também fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o que Paulo está falando aqui? Justamente sobre a luta contra a carne e a vontade de praticar o mal, a vontade de pecar. Então, temos essa disposição ao pecado, e a nossa carne, ela vai buscar o pecado. Mas o nosso espírito, militando contra a carne, quer seguir obedecendo a Deus, vivendo em santidade, em uma vida agradável a Ele. Então, em Romanos 6, 23, é dito que o salário do pecado é a morte. E essa morte é uma morte espiritual, então uma separação do homem de Deus. E se não há, então, uma conversão, um arrependimento, um abandono das velhas práticas e uma mudança real de vida, o pecado leva à condenação eterna. Em Isaías, no capítulo 59, verso 2, é dito: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o que separa nós de Deus são os nossos pecados e iniquidades. Aquilo que não abandonamos, a carnalidade, aqueles que estão vivendo para a carne e não para o Espírito, para Deus. Quando vamos então em Efésios, no capítulo 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Então, todo aquele que está em pecado, ele está morto espiritualmente. Ele está separado de Deus. Mas aquele que já encontrou Cristo de verdade, abandonou os pecados, teve uma mudança de vida, a Bíblia exorta para que não volte a repetir. E em Efésios 4, 28 é dito: Aquele que furtava, não furte mais,
Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, é chamado aqui a pessoa para viver uma nova vida, sendo uma nova criatura em Cristo, para que não venha então repetir as velhas práticas, e sim ser uma nova pessoa. Somos então chamados, exortados a viver uma nova vida. Em Romanos, no capítulo 3, do versículo 25 ao 26, é dito: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós somos justificados em Jesus, pois ele é justo. E aqui é falado os pecados anteriormente cometidos. Então, são pecados que foram cometidos e a pessoa abandonou esses pecados. Então, não é uma questão de hoje eu me arrependo dos meus pecados, mas amanhã eu volto a repeti-los. Não, é abandonar os pecados e não voltar a repeti-los, para que assim você receba então a salvação de Cristo. Aqui no Salmo 32, verso 1 ao 2 é dito: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E por que o Senhor não atribui iniquidade a este homem? Pois ele abandonou a vida de iniquidade. Houve então um arrependimento, uma conversão e uma mudança de vida. O caráter transformado. Não é somente se converter e dizer que tem fé no Senhor. É realmente ter o caráter transformado. Então, através dessas passagens, compreendemos então a origem do pecado e aquilo que devemos fazer. Lutar contra a carne. E nem sempre será fácil, mas temos em Deus nosso apoio, no Espírito Santo, em Jesus. Bom, espero que essa mensagem tenha falado aos vossos corações e que Deus continue abençoando a todos. Voltamos então no próximo domingo com mais uma temática. Até domingo!